Tá ligado os microfones? Testou? Beleza? Então, boa noite a todos e todas, aqueles que estão aqui presentes. Mais uma sabatina organizada pela UFVJM. Eu sou o professor Mário. Eu sou a professora Aline. E nós vamos ser os sabatinadores, né, dessa noite aqui. A gente está hoje com o professor Cristóforo e a professora Flaviana. A gente agradece, né, a presença deles aqui. Importante esse momento de debate na UFVJM. Essa foi uma atividade que os docentes pensaram e apontaram nas suas assembleias. As temáticas que nós vamos tratar aqui são as temáticas que a gente discutiu em assembleia. E basicamente vão ter 5 minutos de apresentação para os candidatos fazerem, né, essas palavras iniciais. Depois nós vamos fazer 7 questões sobre temas que foram discutidos em assembleia, que são basicamente autonomia universitária, assédio sexual e moral, diversidade, assistência estudantil, gratuidade, gestão participativa e liberdade de cátedra. E depois, 3 perguntas sorteadas na plateia, né? Então, quem estiver aqui vai poder fazer questões livremente, a gente sorteia e faz livremente, e 5 minutos finais para encerrar, tá bom? Vamos dar início? Vamos dar início. 5 minutos iniciais para vocês fazerem uma apresentação, né, da chapa, e dizer quem são, e livremente, para começar o bate-papo. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Flaviana Tavares, eu sou professora aqui na instituição há 10 anos. Hoje eu estou na Engenharia Química, no Instituto de Ciência e Tecnologia aqui do campus do campus JK. Comecei minhas atividades aqui como professora do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia no campus do Mucuri, em 2009. Logo, já assumi a coordenação do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. A gente foi para o campus para ajudar a montar o curso. Logo depois, então, também já assumi a direção do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia. Fiquei no campus do Mucuri por 3 anos. Lá também desenvolvemos projetos de pesquisa, ensino e extensão, enquanto acompanhávamos as obras também de construção do campus da universidade, pois no início nós não funcionávamos no campus, funcionávamos num prédio emprestado da prefeitura, que se chamava-se CAIC. Bom, depois que passaram os 3 anos que a gente formou a primeira turma do bacharelado em Ciência e Tecnologia, eu vim para Diamantina. Aqui em Diamantina assumi os cargos de coordenadora do curso de Engenharia Química. Também assumi a direção de ensino. Direção de ensino já então contávamos com os outros 2 campos, de Janaúba e Unai. E depois então também assumi a pró-reitoria de graduação. Então, tenho essas experiências administrativas, também tenho bastante experiência com projetos de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, com bastante atuação bastante ativa em todas essas áreas. E hoje, né, me coloco junto ao professor Alexandre Cristóforo como candidatos aqui à reitoria pela Chapa 1. Boa noite a todos, agradeço o convite, de mais uma vez participar de um debate, né, para a gente discutir ideias, e que é muito importante para a universidade. Como a gente está aqui numa sabatina do sindicato, eu vou falar algumas coisas. Eu nasci dia 7 de abril de 1964, 7 dias depois do golpe. O meu pai foi me conhecer 15 dias depois, porque ele estava detido, ele era sindicalista do Sindicato dos Bancários, tesoureiro lá de São João del Rei, lá tem exército. Então ele foi detido para averiguações, eles detiveram todos os sindicalistas na época, então ele foi me conhecer depois, ele não me conheceu no dia que eu nasci, não. Tá? E o ambiente da minha casa sempre foi de debate, da importância do coletivo, tanto é que meu irmão foi presidente do DCE da UFMG, depois da UEE, e nesse período eu fui para Belo Horizonte. Aí eu me enganjei como secundarista na luta pela redemocratização do Brasil, nas passeatas, nos enfrentamentos, depois como universitário, então eu tive uma atuação política tanto como estudante secundarista como universitário. Tá? Eu sou engenheiro agrônomo, formei na ESAL, UFLA, tem 33 anos, 1985, né? E trabalhei na iniciativa privada por 3 anos, 3 a 4 anos, depois iniciei a carreira docente na Unifenas, que é a Universidade Privada do Sul de Minas, onde eu fiquei por 13 anos e ministrei aulas nos mais variados cursos, enfermagem, medicina, agrárias, tudo.
coordenei curso de graduação, fundei curso de pós-graduação, fui editor de uma revista, tinha várias atividades. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, sem me afastar das atividades, sempre indo e voltando, né? Primeiro para a UFLA, depois para a USP, na Espanha, que eu fiz pós-doutorado, aí eu fui afastei. E em 2002, eu fiz o concurso aqui, né? Ainda na época do Fernando Henrique. Fui aprovado, assumi, tomei posse e já comecei, a primeira atitude minha aqui foi, numa reunião, propor a criação de programas de pós-graduação. E o pessoal era contra, mas não tem nenhuma turma de graduação formada. Eu falei assim, se a gente não fundar agora, nós não vamos conseguir, porque a gente não tem estrutura para pesquisa aqui, a gente vai perder a nossa produção científica e depois, sem estar atualizado, a gente não consegue. Convenci, fizemos um ano, perdemos, outro ano perdemos, no terceiro nós vencemos e foi o primeiro programa de pós-graduação da universidade que eu coordenei. E, paralelamente, começamos também a fazer propostas para os projetos FINEP. A primeira nós perdemos, protestamos na FINEP e a partir da segunda nunca mais nós perdemos, ganhamos praticamente todos, né? Então, depois eu fui convidado a ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e nesse período de 8 anos a gente estruturou todo o sistema de pesquisa e pós-graduação. O número de programas de pós-graduação passou de 1 para 20, com 20 mestrados e 6 doutorados. Depois ajudei no da geologia também, continuo ajudando a PFPG sempre que sou solicitado. E estruturamos toda a pesquisa aqui com recursos que a gente aprovava em editais, FINEP, CNPq, FAPEMIG, CAPES, né? Foi um período diferente, né, daquela época. Bom, então essa é a minha experiência que eu tenho como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, né, de gestão universitária. E nós entramos nessa disputa, foi exatamente porque nós temos que resistir. A universidade tem que se manter como espaço plural, o espaço do debate, o espaço de todas as ideologias, de todas as minorias, das maiorias, de todas as orientações sexuais, das religiões, enfim. Aqui tem que estar sempre aberto para o debate. Terminou? Ótimo. Muito obrigada, então, pela apresentação, professora Flaviana e professor Cristóforo. A gente vai para a nossa primeira pergunta, que é a autonomia universitária, né? A indicação da pergunta é a seguinte: o atual governo, né, o atual presidente Bolsonaro tem como medidas concretas de seu governo a retirada de recursos das universidades. Ele também é contra as ações das universidades que tratam do ponto de vista científico, filosófico e artístico sobre a temática de gênero, perspectivas teórico-metodológicas baseadas na teoria social de Marx, entre outras, né? Também faz críticas abertas à política de cotas. Há aquelas pessoas dentro da universidade que concordam com essas posições. Há aqueles que são contrários, né, por entender que essas outras medidas atacam a autonomia universitária. E há alguns que acham que não podemos nos posicionar contrários ao governo, pois isso prejudicaria a vinda de recursos, o que também consideramos uma posição que acaba por não defender a autonomia universitária. Qual que é a posição da chapa em relação a esse tema e das pessoas que fazem parte da chapa, né, que podem ser os futuros pró-reitores? Agora, também de modo concreto, caso haja uma medida do MEC do governo federal que ataque a autonomia das universidades, qual será a posição de vocês, né? Acatar a medida automaticamente ou defender a autonomia universitária mesmo contra a medida do governo? Como a gente falou na fala anterior, nós defendemos a universidade como espaço permanente do debate, né? De que todas as ideologias, todos os vieses, matizes ideológicos, têm um espaço para debater. Nós, particularmente, nós somos contra que a universidade seja tutelada. Nós somos a favor da autonomia universitária. Nós temos que decidir nossos rumos, como está escrito na lei, né? A gente sabe que autonomia não é soberania, mas autonomia para a gente conduzir nossos passos, nós temos que ter. Nós vamos defender isso em todos os níveis, seja no MEC, seja na Andifes, seja na rua, né, aonde for. Nós vamos defender, porque nós entendemos claramente que está sendo atacada a autonomia universitária exatamente com o objetivo de nos enfraquecer mesmo, para dar espaço para a universidade privada. Para mim está claro isso. E nós temos que, mais do que nunca, nos unir, né, fazer uma gestão compartilhada, uma gestão participativa, para que a gente possa encontrar soluções dos nossos problemas e resistir por 4 anos a esses ataques, ou quanto tempo durar. Então, o papel do gestor máximo da instituição é representar a universidade, liderar a universidade e dar o exemplo.
né? Então nós vamos defender com unhas e dentes a autonomia universitária em todas as esferas. Essa última resolução que saiu aí, o projeto de lei, portaria, não sei, que fala que é de competência da Casa Civil avalizar a indicação dos pró-reitores, do vice-reitor. Diretores de centro também. Isso é um absurdo, é uma coisa totalmente discrepante. Como que você vai fazer isso? Você vai inviabilizar qualquer administração pública fazendo isso, né? Então, isso para nós é uma afronta à Constituição, uma afronta à autonomia universitária. Nós, inclusive, até entramos em contato com alguns deputados pedindo que entre com pedido de inconstitucionalidade dessa medida. E não só isso, né? A gente tem que defender a universidade, mesmo sendo gestor máximo, de maneira pacífica, ordeira, mas defender, tem que dar a cara a tapa, sim, né? Não tem essa de porque o nosso mantenedor não quer que faça isso, senão você vai perder recurso. Não é assim que funciona, né? A gente vai reivindicar recurso e, ao mesmo tempo, defender a autonomia. E para isso, o que a gente pensa? A gente pensa que devemos estar unidos. Então, devemos os estudantes, os professores, os técnicos e a comunidade externa. Então, a gente precisa se envolver mais do que a gente já faz, mas precisa se envolver bastante com a comunidade externa à universidade, para que essa também, né, nos conhecendo mais o que se faz dentro de uma universidade, também nos ajude nessa empreitada, né? Então, se conhecendo, como que a gente pretende fazer isso? A gente pretende fazer isso, uma das estratégias que a gente pretende usar é trabalhar com a acreditação da extensão. Já é uma norma, todos os cursos vão ter que cumprir, então o que a gente pretende? Com isso, todos os cursos chegando à comunidade, nós temos os 4 campos e atuando em mais diversas cidades, né, onde estão nossos campos e nas redondezas. Então, a gente vai conseguir chegar na comunidade, a comunidade vai conseguir nos conhecer um pouco melhor, conhecer nossos projetos, conhecer o que é que nós estamos fazendo, se beneficiar do que nós desenvolvemos daqui dentro da universidade e, de uma forma, então, conhecendo a gente, se unir para que a gente possa, então, de fato, né, se precisar, defender a universidade como é nos momentos que a gente está passando. E sobre a indicação de pró-reitores, o que vocês estão imaginando de pró-reitores? Vocês acham que eles podem alinhar com essa proposta? Porque às vezes a gente tem dificuldade de diálogo com os pró-reitores também. Sim, não, mas a gente não tem nomes, porque quando a gente se propôs a nos candidatar, nós pensamos nessa questão de não trocar voto para o cargo. Então, a gente pensou isso desde o início, então a gente não tem nomes que nós estamos anunciando e nem nomes que nós pensamos. Então, como a gente está percebendo que essa pode ser uma consulta muito difícil, nós estamos indo passo a passo. O primeiro passo, né, é a consulta à comunidade. Se formos eleitos, só assumiremos, né, se formos o primeiro lugar escolhido pela comunidade, senão a gente não aceitaria a indicação, né? E depois o segundo passo é o Consul, que, né, a gente espera que ele respeite a consulta da comunidade, e assim depois, com os nomes, né, forem a lista tríplice para Brasília, se assim a gente for, né, os escolhidos, que vamos assumir, aí assim a gente vai pensar nos nomes para os pró-reitores. Mas a gente já fala que vamos observar experiência, perfil, né? Vamos estar conversando com eles. Se um não der certo no cargo que tiver, ele vai ser trocado, vai ser substituído, não mudar de uma pró-reitoria para outra, mas de fato sair do grupo. E para isso, o que a gente pensa em fazer? Que o grupo que estiver sendo liderado por aquele pró-reitor ou aquele diretor, ele vai avaliar o seu pró-reitor ou o seu diretor. Porque através dessa avaliação a gente poderemos estar vendo que às vezes a pessoa é muito boa de administração, mas é horrível com relações humanas, ou o contrário, né? Então assim a gente também terá instrumentos para poder estar trocando esse diretor ou esse pró-reitor. E mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes, se você faz parte de uma equipe de gestão, a gente tem que ter alinhamentos, né? Então, se a gente está defendendo os 2 gestores máximos, a autonomia da universidade, os pró-reitores também deverão estar defendendo institucionalmente, mesmo que pessoalmente eles pensem de outra maneira. Né? Se me permite, vou completar também, porque uma das questões que a gente tem observado dos colegas é uma dificuldade de diálogo, não necessariamente com a reitoria, mas com a PGF, né? Que essa questão de captação de recursos hoje passa pela PGF e tem um estrangulamento nesse processo, né? E aí eu também queria aproveitar para perguntar como é que vocês analisam a autonomia universitária nessa relação com o procurador?
A PGF é um órgão que teria que ser o anjo da guarda da universidade, na verdade, né? Algumas PGFs que a gente conhece atuam dessa maneira, outras não. Na verdade, a PGF ela vai nos apoiar juridicamente, né, dar seus pareceres, mas não são elas que vão ser os gestores, senão são 2 procuradores, um tem que ser candidato a reitor, outro é vice, né? Os gestores não são eles, são os docentes, né, que foram eleitos, e esses docentes eles podem, sim, não acatar o parecer dos procuradores, né? Tá certo. Obrigado. Vamos passar para a próxima, então, que é a questão do assédio sexual e moral. E aí a nossa questão é a seguinte. Primeiro, assim, dizer que, do ponto de vista da organização docente e da nossa relação docente com as outras categorias, os estudantes, os técnicos e até mesmo os terceirizados, a gente tem um panorama aí de questões ligadas ao assédio sexual e moral. Quer dizer, é alguma coisa que existe, que faz parte da rotina dessa universidade. Então, diante disso, assim, qual que é a posição de vocês e a leitura de vocês sobre o assédio moral e sexual na UFVJM? E, nesse sentido, caso reconheçam, né, que existe, quais são as medidas que consideram importantes para combatê-los? Nós acreditamos que existe, sim, com certeza, né? E eu acho que o primeiro passo para a gente combater é fazer uma ampla campanha de conscientização das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não sabem que são assediadas ou também não sabem que estão assediando. Né? E fóruns de discussão, mas principalmente usar as mídias sociais, nós podemos usar elas também ao nosso favor, de divulgação do que é assédio, como ocorre, em que situação você está sendo assediado, em que situação você está assediando, e ampliar esse debate, né? Primeiro, de maneira, né, que as pessoas tomem consciência desse problema, da gravidade disso, e, posteriormente, tomar medidas, né, de controle disso. Né? Então, a gente pensa em começar, né, por uma campanha para conscientização, e depois, é claro, né, a gente dar a liberdade para que as pessoas que se sintam assim possam fazer as denúncias, e elas sim, caso, né, havendo as denúncias, elas sejam investigadas e aí tomadas medidas para correção. Então isso a gente pensa nisso. Porque eu quero ponderar uma questão que eu ponderei até nas outras sabatinas, que acho que tem um desafio. O principal desafio é que, na nossa leitura, a leitura do sindicato, o assédio moral e sexual ele é estrutural, ou seja, ele depende sim das pessoas, dos indivíduos, mas ele está impregnado nos processos, nas relações, no modo como as coisas ocorrem, como as decisões são tomadas, como as estruturas são pensadas. Então, muitas vezes, uma vítima de assédio moral ou sexual, mesmo ela sabendo que ela foi vítima, mesmo ela sabendo que ela tem direito, ela não enxerga naquela instituição o local, o espaço ou o processo que dê condição para ela, enquanto vítima, que já está sendo, ou seja, né, retirado os seus direitos, de ir lá e fazer a denúncia e suportar o processo, muitas vezes, porque assim, nós às vezes temos uma abertura para denúncia, mas depois não sabemos lidar com o depois, né? E aí as tomadas de decisões. Então, quer dizer, por isso que a gente acha que é estrutural. E aí esse ambiente, quer dizer, essa estrutura, ela depende de decisões, de normas, de educação. Então, esse é o desafio que a gente quer colocar assim para as chapas. Não adianta a gente dizer assim, olha, tem um aspecto que ele é pessoal? Tem. Só que não é só isso. Às vezes, mesmo aquela pessoa que foi educada num ambiente não assediante, ou para não ser um assediador, por conta da estrutura, ele reproduz aquilo, porque ele possivelmente, por exemplo, no meu caso, é um homem que numa sociedade como essa tem privilégios e atua a partir desses privilégios, assediando às vezes um colega, um estudante e tudo mais. Então, dessa questão estrutural, assim, como é que vocês veem isso e como é que a gente age nesse sentido? Como é que uma gestão age nesse sentido? O que a gente tem que fazer, além da campanha educativa, né, é criar os espaços para que as pessoas também elas se sintam à vontade para fazer suas denúncias, colocar suas angústias, suas reclamações.
um espaço, primeiro, para receber, né, essas informações. Pode ser até por intermédio da OAB, para não ser daqui, uma mediação com a OAB, para que as pessoas se sintam mais à vontade. E isso aí, mas é questão de educação, né? Como você disse, é estrutural. Isso a gente não vai conseguir mudar, né, a cultura das pessoas, nenhuma gestão, mas pode começar assim, né? A questão, a gente mesmo, eu com 30 anos de docência, a gente vê que o modo hoje que a gente trata os alunos é bem diferente do que tratava antes, né? A sociedade foi evoluindo, a gente foi evoluindo também, a gente é de outra geração, né? Mas a gente tem que tocar nesse ponto, sim, nessa ferida, né? Ampliar os espaços para as pessoas que se sentirem assediadas, denunciarem, conversarem, e também fazer essa ampla campanha de educação educativa em relação ao que é isso, como que isso é feito, etc. Muito obrigada. Bom, passando para a nossa próxima pergunta, que tem relação com a questão do assédio, inclusive, né? Porque muitas vezes esse campo da diversidade, né, também não é respeitado, e a gente vive casos sérios de LGBTfobia, por exemplo, inclusive dentro da universidade. E um desses processos é, inclusive, na indicação de cargos, né? Então, a gente dificilmente vê alguém, né, que se enquadra nesse campo da diversidade, da LGBTfobia, ou né, ocupando cargos na gestão, né? Então, uma das perguntas é, se vocês acham importante... Aí um exemplo que a gente está usando é que o ANDES, sendo um sindicato nacional dos docentes, que tem uma longa trajetória aí, só no último congresso ele conseguiu definir que os cargos de gestão dentro do ANDES vão ter um critério de paridade de gênero, né? E aí a provocação que a gente traz é para dentro da universidade, né? Porque a gente não vê essa paridade de forma alguma, né, na gestão, em nenhum dos espaços, né? Então, como é que vocês consideram importante buscar soluções semelhantes na UFVJM, ou seja, fazer a provocação da paridade, né? E quais são as medidas concretas que vocês propõem para garantir a diversidade e uma eventual gestão, né? Pensando assim, a paridade de gênero, mas também de incorporando esse outro debate mais amplo que o gênero, né? Nós não temos preconceito nenhum, né? Então, o que a gente pensa em estar trabalhando na escolha desses pró-reitores ou diretores é igual o que a gente falou, pelo perfil, pela capacidade, né? Mas não temos preconceito contra raça, contra opção sexual nenhuma. E nossa chapa é paritária, né? Sim. Não pode ser mais porque só são 2, né? Então, como a Flaviana falou, na verdade, independente da orientação sexual, da raça, nós vamos escolher as pessoas que tem expertise, experiência e tem inteligência emocional, que sabe lidar com as outras pessoas. Inclusive, isso diminui muito a questão do assédio, né? Agora, a universidade, eu venho falando nos debates aí, ela ficou de um tempo para cá muito restrita a discutir normas, regulamentos, recursos. A gente tem que abrir o espaço para a discussão de políticas de inclusão, políticas universitárias, políticas de extensão, políticas de ensino, em todos os níveis, em todas as nossas comissões e nos colegiados superiores. E esse tema é um que a gente tem que colocar. Inclusive, a gente educa assim, né? Dando mais abrangência para o tema, mais visibilidade para que as pessoas tenham oportunidade de se expressar, outros que não conhecem também aprofundem seus conhecimentos e devagarzinho a gente consegue mudar a cultura mesmo. Né? Bom, aproveitando que a gente tem um tempo ainda para esse ponto, assim, 2 questões. Uma delas também, quando a gente pensa na questão da competência técnica científica dentro da universidade, a gente sabe que existe aí um atraso em relação às mulheres, porque elas têm um tempo diferente, sobretudo relacionado à maternidade. Então, tem pesquisas que mostram que, às vezes, uma mulher leva em torno de 10 anos de trabalho científico para poder atingir o mesmo cargo que um homem. Inclusive como pesquisador, né, do CNPq e tal, né? Então isso, às vezes a gente priorizar o critério técnico-científico já indica que você vai talvez eleger aquelas pessoas que têm uma condição de trabalho, de dedicação ao trabalho que às vezes uma mulher não tem, né? E uma outra questão nesse sentido que a gente vê na universidade é que várias mulheres estão nesse cargo de vice ou, né, no cargo de secretária ou de vice, ou dando conta da infraestrutura do secretariado, e por isso não tem tempo de se dedicar a cargos de projeto de pesquisa, de
extensão ou cargos que dão mais visibilidade do ponto de vista científico, inclusive, né? Então, isso também tem uma leitura do ponto de vista estrutural, de como é que uma sociedade que já é patriarcal e machista exige determinadas condições de trabalho que faz com que os homens estejam lá sempre em primeiro lugar, né? Então, como é que a gente pensa sobre a nossa universidade, considerando um dado que recentemente a gente viu, inclusive, que a maioria das professoras, se eu não me engano, da maioria do corpo docente é de mulheres a nossa universidade, né? Então, como é que a gente cria condições de trabalho também, como, por exemplo, seja um restaurante universitário ou seja uma creche, em que as mulheres possam estar dedicadas, de fato, à produção científica, né? E ocupar cargos de gestão, né? Essa é uma linha, né, de provocação nesse sentido. Não é uma coisa fácil, né? Porque é um problema estrutural da sociedade. Mas a provocação é como é que uma gestão vai estar atenta a isso, né? E pensando o papel da universidade, porque eu acho que assim, quando a gente provoca que é estrutural, uma coisa importante é dizer, bem, a sociedade é essa, né? Só que a universidade tem um papel. Quer dizer, ela pode ter basicamente 2 papéis, na minha visão, assim, e acho que sindicato. Um é manter, olha, essa é a sociedade que a gente vive. Ou ajudar a transformar. E aí é que as provocações são nesse sentido, né? Quer dizer, tem coisas que estão aí, mas como é que a universidade age do ponto de vista, nesse caso é da gestão, né? Tá à frente, né, dessas propostas de vocês para a gente enfrentar isso. Olha, só para informação, de curiosidade, enquanto eu fui diretora do ICT, né, o ICET lá do Mucuri, eu fui a diretora e quem era o vice-diretor era um homem. Quando eu fui coordenadora do curso de Engenharia Química aqui, eu era coordenadora, o vice era um homem. Hoje, nós já escutamos essa pergunta, por que eu não estou candidata a reitora e ele a vice? Essa questão não é por inferioridade da mulher, é porque, no caso de experiência administrativa, a experiência dele é muito maior do que a minha. Como eu contei, eu tenho 10 anos dessa instituição, embora eu tenha trabalhado em outras instituições, trabalhei no Cefet, trabalhei em universidade particular, trabalhei no Estado, trabalhei em prefeitura e outras, mas com relação a essa universidade, a experiência dele é maior. Então foi por isso que a gente pensou dessa forma, não por preconceito, não. Não, ótimo. Não, e é importante vocês tocarem nisso mesmo, nós temos que discutir, né, isso mais amplamente na universidade e começar a trabalhar com recursos para adotar a universidade estruturas que favoreçam as mulheres, né? Questão de aleitamento, questão de creche mesmo que vocês falaram, a própria questão da brinquedoteca, né? E outras que foram tocadas em outras sabatinas, reuniões que nós tivemos. Agora, eu discordo um pouco de você, eu estou achando que as mulheres estão muito mais na frente do que os homens já aqui, viu? Em relação à pesquisa e extensão, acho que o número de mulheres top aí de linha aqui para a nossa comunidade já é maior do que de homem. E os estudantes também. Tanto de graduação como pós-graduação. Né? Vale a pena. Eu sei que nós somos a maioria, se eu não me engano. São os docentes e alunos de pós-graduação, alunos de graduação, para você ver. Nas ciências agrárias só tinha homem. Agora os 3 cursos de ciências agrárias, agronomia, engenharia florestal e zootecnia, a grande maioria já é de mulheres. De discentes. Na pós-graduação, mesma coisa. Eu tenho 1 orientado e 4 orientadas de mestrado e doutorado, pra vocês terem uma ideia. O negócio está virando. Está virando, mas a provocação da diversidade é muito importante, porque eu sou da Faculdade de Humanidades e a gente sofre um preconceito lá, pichações que já teve em banheiros, inclusive da universidade, de preconceitos LGBT-fóbicos, assim, né, de atribuição de... Sobretudo muito ligado ao BHU, mas à faculdade mesmo, né, porque talvez é uma das faculdades mais diversas da universidade, no sentido, né, de ter um público aí de uma comunidade muito ampla, que talvez as agrárias e as engenharias, por uma tradição histórica, também dos cursos, não recebam esses estudantes, né? Então, cabe também a faculdade fazer essa provocação e a gente nesse lugar, né? Então, nos cargos de gestão, se talvez a gente ainda não tenha mulheres, se você for ver alguém da comunidade LGBT, talvez seja ainda mais difícil você encontrar, né? Não quer dizer que a gente não tenha pessoas de alto nível. Talvez elas tenham, mas é uma visibilidade que ainda não... Ou uma valorização, ou um preconceito que precisa ser enfrentado dentro da instituição, né? Nesse sentido. Concordo plenamente. Vamos partir para o tema? Desculpa, gente. Bem, outro tema que a nossa Assembleia elencou como tema importante é o tema da assistência estudantil. Explicando um pouco, né, apesar de ser assistência estudantil, a nossa compreensão, né, do tripé ensino, pesquisa e extensão
E da formação integral, não se pode educar ninguém e nem produzir conhecimento e nem ter diálogo com a comunidade se a base, que são os estudantes, não tem as condições objetivas de estudar, pesquisar e tudo mais, né? Então, por isso que para a gente é quase que uma política docente. Também, a gente enxerga dessa maneira. E falo até com uma certa, também, propriedade, conversando com alguns alunos assim, porque morei em moradia estudantil, conheci minha esposa na moradia estudantil atual, o meu filho nasceu na universidade, no hospital universitário, tive bolsa trabalho, então assim, de fato é algo que a gente precisa tratar quase como de maneira prioritária, assim. E eu acho que a comunidade está pouco acostumada a fazer o debate da assistência estudantil, a comunidade como um todo. Os estudantes têm essa bandeira e a colocam muito bem, mas eu acho que, assim, quanto comunidade, nós temos ainda pouco debate. Então, a pergunta é o seguinte: quais são as propostas concretas da Chapra para viabilizar a instalação de restaurantes universitários, se tem ou não tem proposta, e quais são? A entrega e gestão das moradias estudantis, aí pensando toda a universidade, os seus diferentes campi, e a questão do transporte, de um sistema de transporte gratuito para essa mobilidade estudantil, e não só a mobilidade estudantil nesse caso. Então, essas três questões, de maneira concreta. E, além disso, considerando, por exemplo, os recentes problemas apresentados pelo regimento da moradia, tem sido um debate intenso aí sobre a convivência na moradia, quer dizer, que dificulta atividades, assim, coisas simples, a relação entre alunos de comunidade, alunos e família, professor e aluno. Quais são as propostas de vocês para pensar uma gestão mais democrática dos espaços de convivência, os espaços da universidade, dentre eles, por exemplo, a moradia estudantil? Primeiramente, eu vou dizer para você que essa questão aí é a questão principal, talvez, que a gente viva, porque não existe universidade sem aluno. E nós estamos com um número de vagas ociosas muito grande, principalmente nos campos fora de série. Uhum. E essa é uma das principais fraquezas nossas. Com esses ataques que nós estamos sofrendo, de maneira geral, aí, principalmente do nosso mantenedor, um dos argumentos maiores vai ser esse. Se eles quiserem atacar incisivamente nossa instituição, vai ser esse. Vocês não estão ocupando as vagas, então nós temos que pensar seriamente na questão da assistência estudantil, porque os nossos estudantes são, em sua maioria, classe C, D e E. Se não for D e E já, a maioria. E a gente sabe que muitos vão embora, a evasão é grande, por falta de recursos financeiros, mas não é só isso. Apoio psicológico, apoio pedagógico, precisa, a questão da valorização dos estudantes, isso aí, do sentimento de pertencimento, eles têm que se sentir que pertencem à instituição, que contribuem com a instituição, que estão ajudando ela a crescer, tem que ser trabalhado. A questão do restaurante universitário e das moradias, a gente não é demagogo, vai dizer, nós vamos arrumar dinheiro para fazer, que a gente sabe que construir um restaurante universitário é caríssimo, Nós não vamos deixar de fazer a gestão, porque isso é obrigação do gestor, é gestão por recursos. Gestão por recursos é uma obrigação permanente do gestor. Mas a gente tem que ter outros planos, montar um piloto de um restaurante universitário com a parte da alimentação subsidiada aqui mesmo, sem construir um outro espaço. Em Teófilo Otoni, viabilizar o funcionamento do restaurante de lá. Moradia. Nós tivemos a moradia com a Flaviana, achei os estudantes assim, fantásticos, Vocês são conscientizados, são educados, impressionante. E o que eu falei com eles lá, vou falar para vocês. E parece que vocês, se fosse na cadeia, era melhor do que aqui. É o sentimento que eles falam para a gente, E eu acho o seguinte, Flaviana também, a gente tem que dar confiança às pessoas, ninguém é menor de idade lá não, eles são maiores, Tem que ser cogestão. É cogestão. A gestão tem que ser da universidade e tem que ser deles. Tem que dar responsabilidade para eles, auxiliarem na gestão. E a liberdade não é libertinagem. Aí nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós passamos a discussão hoje que o pessoal é favorável até da pessoa vender o corpo lá. Nem tanto assim,
Mas também a gente é favorável que haja ali uma grande circulação de pessoas, não vejo problema nenhum nisso, mas eu acho que o regulamento tem que ser de cogestão. Teófilo Otoni, não tem moradia, né? E não tem dinheiro também para fazer moradia. A gente vai correr atrás. Mas tem outras soluções que vieram até deles lá, tem até uma bem próxima. Existem vários prédios públicos em Teófilo Otoni, inclusive da União, que não são ocupados. Então, pode fazer a gestão para a gente pegar a administração desses prédios e reformar para ser uma moradia provisória, porque até que, né, a situação, o panorama seja outra, a gente consiga recurso para fazer uma moradia realmente decente, né? Eu acho que tem que pensar em alternativas. A própria comunidade lá deu essa alternativa, já tem a casa, nos falar da casa do padre, não sei quem, que eles estão dispostos a ceder os espaços para a gente fazer uma moradia provisória. Porque os estudantes de lá, assim, né, eles vêm conversar com a gente, professor, eu gostaria de fazer pesquisa e extensão, nunca fiz. Porque eu saio da minha cidade, no ônibus da prefeitura, chego aqui tal hora, pego o ônibus de volta, chego lá 2 horas da manhã, então não tem jeito, né? E se eu morasse aqui, eu não consigo morar aqui. Então, você vê que realmente, né, as pessoas querem participar mais da vida universitária, mas eles não têm condição mesmo. Então, isso aí é fundamental que a gente priorize a questão da assistência estudantil, né? Mas é isso mesmo. Só para explorar um pouco mais a questão, então, assim, especialmente, por exemplo, da moradia estudantil, que a gente tem um problema, por exemplo, de regimento. Sim. Tem compromisso da chapa em se dispor a rever, mas, quer dizer, rever com os estudantes, né? Com os estudantes, cogestão. Não adianta nem chamar o professor Mário, que até tem uma experiência na moradia, assim, mas uma outra moradia, num outro momento, numa outra condição, mas os estudantes, quer dizer, tem esse compromisso. Tem esse compromisso. Nós falamos isso, firmamos com eles lá, no dia que nós fomos lá. E outra coisa que eu falei com eles, a instituição tem que fazer uma gestão aqui, ó, para que algum empresário, monte aqui perto uma padaria, um mercadinho, para vocês terem ainda um local para vocês fazerem compra de alimentos, de outros gêneros assim, de primeira necessidade, que não tem, né? Eles falam que eles têm que ir lá na cidade para comprar. Quer dizer, isso também é papel da gestão. Eu acho que dá para fazer isso e, com certeza, muita gente vai querer, porque ali não só tem a moradia, como tem o bairro também, né? Ok. Nossa próxima questão, então, é em relação ao tema da gratuidade, né, que tem se tornado quase polêmico também, né? Então, uma das questões primeiro, a pergunta sobre qual que é a concepção de que vocês têm em relação à gratuidade no ensino superior, e outra especificamente, né, uma resposta concreta em relação à gratuidade dos cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, né, cursos de extensão, e a questão da alimentação, transporte, esporte, lazer e cultura no âmbito da UFVJM, né? Gratuidade é, para mim, condição sine qua non, para a qualidade, inclusive. Eu fui professor 13 anos de uma universidade privada e 17 anos aqui. Né? A diferença é muito grande, né? A filosofia das instituições são diferentes. A instituição privada, eu não conheço todas, mas a que eu militei e outras aí que a gente... O foco é o quê? É o número de alunos que pagam a mensalidade. O foco é o lucro mesmo. Né? Então, eles não... Extensão, pesquisa, que fazem parte da construção de uma universidade forte, né, de qualidade, praticamente inexiste, ou está colocada de escanteio. Então, a gente entende que na universidade privada, o professor também tem que dar muitas aulas, como eu dava, porque o seu salário depende disso. Né? Então, a filosofia é outra. A universidade pública ela tem que ser gratuita, porque ela proporciona que as pessoas trabalhem naquilo que elas têm expertise, né? Seja no ensino, seja na pesquisa, seja na extensão, seja nos 3, como a Flaviana, ou em 2 dessas fases, mais a administração. Então, é condição sine qua non que a universidade pública seja gratuita para graduação, para especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, cursos de extensão. Sou a favor e vamos lutar para a gratuidade em todos os níveis de ensino dentro da instituição.
Essa pergunta é muito relevante porque a gente tem tem recebido várias propostas, inclusive de empresas, né, grandes empresas, inclusive aqui do entorno, da área da mineração ou do eucalipto, que às vezes até teriam condições de financiar alguns cursos, né? Então isso é uma proposta muito tentadora perto de uma situação de corte de recursos, inclusive que o governo anunciou, né? Um corte de recursos de 30% da universidade significa parar a universidade. Então, e aí isso junta com a discussão sobre a autonomia universitária e inclusive com a discussão de acreditação da extensão, né? Porque a gente também tem um entendimento de que a gratuidade é fundamental para o enraizamento regional da universidade. Nós temos uma região que as pessoas não têm condição nem de vislumbrar, nem de se manter na universidade, quem dirá de pagar algum curso. E aí, como é que vocês se colocariam numa situação dessa, por exemplo, que o Consul recebesse uma proposta, né, vocês enquanto reitores, né, de alguma empresa ou alguma sede nesse sentido, assim, da proposta de pagar cursos? Você fala de pagar curso para de especialização ou de extensão, a gente recebeu proposta assim, nós temos 300 mil aqui, mas a gente quer que a universidade nos venda um curso de especialização sobre educação ambiental para escolas. Isso já aconteceu, por exemplo. Como é que seria a posição da reitoria nesse sentido? Olha, a princípio a gente tem que debater isso, né? Debater porque eu também não vou ser radical de falar que não é no caso assim, específico de fechar alguma coisa, porque nós precisamos de recursos para assistência estudantil. Né? Então a gente tem que ver quais são as condições. Eu sou contra que os cursos, né, rotineiros, os cursos correntes sejam pagos. Agora, eventualmente, a gente fazer um curso aqui de alguma área aí para que isso venha trazer recurso para a gente aplicar na assistência estudantil, vamos debater. Até hoje eu dei um exemplo lá foi na Copés, não sei aonde, mas que é tanto lugar que a gente vai, é que, por exemplo, essa questão da areinha aí, essa questão, né, o pessoal da geologia sabe, ridículo, né? Horrível a forma como foi feito, né? Não vou defender ninguém que está cometendo crime ambiental, mas não aquela violência, aquela crime ambiental que eles fizeram, e crime social, e tudo crime econômico que eles fizeram lá, né? Mas, por exemplo, a cooperativa de garimpeiros pagou mais de R$1 milhão de reais aí para fazer um estudo ambiental de lá e não foi feito, né? E nós aqui temos expertise para fazer isso. Eu sou professor de estudo de impactos ambientais. Eu tenho uma experiência de 20 anos trabalhando com relatórios de impacto ambiental de grandes obras, inclusive mineração. Tem professores de tudo quanto é área aqui. Se a gente, por exemplo, conseguisse fazer esse projeto para trazer recursos para a universidade, a gente estaria ajudando a sociedade, estaria ajudando o meio ambiente e estaria ajudando a universidade e os alunos carentes. Então, a gente também não pode colocar antolhos e não trazer essa discussão para aqui, né, para dentro. Nós temos que também pensar o que vai também beneficiar a nossa comunidade. Não, e do ponto de vista crivo da qualidade, né? Porque quando uma empresa contrata um curso, ela exige uma determinada posição e, enfim, de conteúdo, inclusive, né? Então, o debate às vezes não está nem no dinheiro, está mesmo assim, qual que vai ser o direcionamento do curso ou do estudo de impacto ambiental que você vai produzir, né? Porque isso é um pouco a legislação, o Marco da Ciência e Tecnologia hoje, ele permite, por exemplo, que qualquer empresa contrate uma pesquisa na universidade. Mas essa pesquisa vai atender a quem, afinal de contas? Vai atender os interesses da empresa de vender uma patente, de bancar um pesquisador, ou vai atender o interesse da sociedade com conhecimento público? Acho que esse é o fundo do debate, né? Porque, assim, de modo geral, todos nós defendemos cursos gratuitos e de manter isso. Mas na medida em que a gente vai ter grandes empresas que se propõem a contratar pesquisas na área da agronomia, enfim, das ciências agrárias, das tecnologias, ou da educação, né, de produzir dados sobre isso, porque a provocação é um pouco isso. Eu acho que como universidade nós temos que garantir, tudo bem, se no limite nós vamos ter esse tipo de uma bolsa de mestrado garantido a partir de uma pesquisa que uma empresa vai contratar, de quem que é o produto, qual que vai ser o resultado dessa pesquisa? Ele vai ser conhecimento público de interesse social, ou seja, se esse conteúdo dessa pesquisa comprovar que, sei lá, a linha de trabalho dessa empresa não atende ao interesse público, ele vai ser divulgado? Esse é o debate, entende? Não necessariamente também em relação, mais profundo, né? Em relação a isso aí, né? Eu sou a favor da liberdade de cátedra, com certeza, e também da ciência livre. A ciência, ninguém vai direcionar institucionalmente
a gente a fazer o que uma empresa quer. Se a gente estiver na gestão, jamais, nunca. Porque o compromisso da ciência é com a ética, com a verdade, né? Nós vamos fazer o que a indústria farmacêutica faz aí, por exemplo, que a gente sabe, de maneira alguma, totalmente contra, né? E se tiver propostas nesse sentido, cabe à gestão trazer a proposta para a comunidade, mas também criticar, né? E batalhar para obstruir. Não, é só ressaltar isso porque o fim da universidade é a produção de conhecimento que atende a sociedade de modo geral, né? Então a gente corre o risco dos cortes que estão por vir, da gente acabar tendo que pedir dinheiro e se subordinar a esse tipo de situação, né? Que eu acho que isso a gente não pode perder de vista, né? E lembrando que muitas das empresas que têm dito interesse em investir em pesquisa, quando fazem lobby no parlamento, fazem lobby contra o dinheiro para a educação. E aí esse é um debate que a gente tem que ampliar. É um debate, eu acho que nós temos um papel, que é o debate. Acho que a Aline, assim, né, elaborou assim, a gente até tinha tentado elaborar em outros momentos, mas dessa vez, assim, quer dizer, qual que é o papel da universidade? Porque no momento em que foge o dinheiro, foge também, parece que o nosso farol, sabe? Porque é isso mesmo, né? No momento de crise, nossa, a gente fica perdido. E aí o farol, qual que é o papel? É educar, é debater, produzir conhecimento, isso parece que foge. Ah, não, tem que vir recurso, então... Então, acho que esse é o debate assim, que a gente quer fazer, que a gente tem feito quanto sindicato. Assim, por isso que, às vezes, até acho que falta espaço para a gente debater isso. Está faltando esse espaço aqui, está faltando. E outra coisa, além de estar faltando esse espaço, o que a gente vê nessas andanças nossas aí, né? As pessoas estão carentes disso. Sabe? Às vezes você fica numa reunião, 1 hora, 2, só tem outra, eles não deixam você sair, só falando, aí eu falando, nós ficamos 8 horas em pé, conversando, 8 horas, não tinha, saiu uma pessoa, voltava outra. Falei, gente, um discurso bacana, um debate excelente, muito eu falei, vamos humanizar os candidatos? Não, vocês têm que ficar aí e tal, nós estamos, quer dizer, porque já não está aguentando mais. Então, assim, nós temos que debater sempre. Agora, nós não podemos tirar a responsabilidade da comunidade acadêmica, não. Que no momento de falta de recursos, as pessoas também têm que se mobilizar, têm que entender e ajudar. E ajudar a manter a universidade, né? Resistir aqui, porque você vai a cada lugar, e a gente entende isso, todo mundo tem suas demandas. E todo mundo acha que ele é prejudicado e os outros não são. É assim, né? Então, aí, na hora que o bicho pegar mesmo, se é que tomara que não pegue, né? Nós vamos ter que rever isso aí também, esse posicionamento das pessoas, né? Porque toda hora o curso tal é beneficiado, nós aqui não tem nada. É sempre assim. Esse discurso a gente escuta toda hora também, né, Fábio? E eu falo com eles a mesma coisa que eu estou falando aqui, ó, mas lá no outro lugar eles falaram a mesma coisa. O tema agora é gestão participativa. A pergunta é o seguinte: quais são as estratégias da equipe, se elas existem, né? E quais são, para promover o engajamento da comunidade universitária no debate sobre orçamento, que é o debate mais difícil, vamos dizer assim, né? É o debate dos números, para onde vai o dinheiro, quanto que veio, o que está amarrado, o que não está, o que dá para a gente discutir. Então, assim, a gente tem uma avaliação de que a comunidade ainda não participa disso de maneira profunda. Então, quais são as propostas para o engajamento da comunidade no debate sobre orçamento? E qual é a opinião da chapa a respeito de uma proposta de gestão participativa do orçamento da UFVJM? Por exemplo, que o orçamento seja decidido coletivamente, aprovado em reunião do Consul e executado pela gestão, ou seja, aprofundando a tomada de decisão sobre o dinheiro, né? E colocando a comunidade nesse processo. Qual é a posição de vocês em relação a esse tema? Isso desde a primeira reunião a gente vem falando exatamente, né, nesse sentido aí. Uma das propostas nossas é que a pró-reitoria de planejamento e orçamento seja efetivamente planejamento, não só de orçamento, que eles fazem muito bem, mas planejamento não. Até no debate lá, eles ficaram debatendo a minha proposta, 2 candidatos lá, e depois chegaram à conclusão que planejar não adianta nada, né? Aí nós vamos indicar eles para Prêmio Nobel da Economia desse ano aí, porque planejar não adianta nada. Então, estão gastando muito dinheiro com o planejamento, na verdade. Então, na verdade, é o seguinte: a nossa proposta é fazer o planejamento orçamentário quadrienal, né? Para a gente ter plano A, plano B, saber como o nosso dinheiro está sendo gastado, se está sendo gastado com eficiência, com eficácia,
planejar o gasto com eficiência, abrir essas contas, né? Porque a gente sabe lá, custeio é tanto, bolsa é tanto, energia é tanto, mas não sabe no detalhe, né? Abrir isso, né? Nós temos pessoas com expertise nisso aqui, né? Abrir esse orçamento, discutir com a comunidade e principalmente a questão dos recursos de capital, de investimento, fazer a gestão participativa mesmo, né? Porque vão ter pouco recurso de capital e a demanda por obras, né, por estruturas é muito grande, então a comunidade vai decidir dentro de cada campo aí o que é prioritário, porque o que é prioritário lá para Janaúba não é prioritário para cá, e nem, né? Lá em Unaí a prioridade é botar um padrão de luz lá para eles mudarem para o novo campus, né? E aqui a prioridade é outra, é o restaurante universitário. Lá em Teófilo Otoni é a moradia. Então, vamos ver se é isso mesmo, mas ao mesmo tempo tem prioridades das unidades acadêmicas. O ICT tem a prioridade de construir um galpão de engenharia mecânica, a química, né, não tem prédio até hoje, e assim sucessivamente. Então, prioridades são muitas. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que aprender, valorizar a democracia e discutir participativamente como gastar esse pouco dinheiro para investimento. Custeio, a margem para fazer isso é menor, né? Porque tem despesas muito fixas que a gente também não dá para simplesmente dizer que nós vamos pagar energia ou nós vamos pagar a bolsa. Também não pode ser assim, né? Agora, em relação a custeio, é isso. Nós também pretendemos fazer também uma reavaliação da nossa força de trabalho, da distribuição da força de trabalho, tanto de terceirizados quanto de docentes e técnicos administrativos. Será que essa discussão é equalitária? Né? Não igualitária, equalitária. Né? Será que tem lugar, porque todo mundo precisa. Todo lugar que você vai, a gente vai reunião, todo mundo precisa, ninguém fala que está sobrando, todo mundo está faltando. Professor. Né? Será que é isso mesmo? E os terceirizados? Será que tem terceirizados? Aí, nos terceirizados, eles falam que para trocar uma lâmpada precisa de 5. No meu tempo precisava de 3 só. Um para tirar a lâmpada e 2 para rodar a escada. Agora precisa de 5. Porque esses 3 mais um para segurar a lâmpada queimada e outro para segurar a lâmpada que não queimou. Quer dizer, eles falaram isso para a gente hoje, foi? Então, eu não sei até que ponto vai isso. Então, nós temos realmente fazer um estudo complexo disso, né, que pode permitir até economizar recursos e colocar na assistência estudantil. Tá? Só para complementar, uma provocação dessa pergunta também é que a universidade está viciada num posicionamento que é de cobrar do reitor. Sim. Então, a culpa é do Cristóforo e da Flaviane, é tudo culpa dele, se a coisa não deu certo, o esforço que foi feito também não é valorizado em nenhum momento, né? E tudo vira culpa. Então, assim, a gente tem um processo de culpabilização dos reitores anteriores e vai continuar sendo isso, né? Então, a provocação também é em que medida a gente consegue envolver e responsabilizar a comunidade no processo de gestão participativo do orçamento, mas dos espaços. Então, às vezes, a gente tem uma perspectiva hoje muito ainda clientelista, de cada um ir lá na porta do reitor e dizer assim, eu quero isso. Que nem foi agora, a campanha para os reitores foi muito isso. Cada curso fazendo uma reuniãozinha demandando as suas demandas, mas não tem noção da demanda do outro, né? Então, construir espaço de gestão participativa é um pouco isso também. Vamos ver quais são as demandas e o que a gente prioriza, porque às vezes, na medida que eu vejo a sua demanda, eu vejo quanto a minha demanda pode esperar um pouco em relação à sua, né? E aí, tem um papel aí que é uma provocação que a gente tem que fazer para quem está candidato, que não é só gestão, é de pensar a universidade como espaço educativo das pessoas também, né? Então, entender que não depende tudo só do reitor e da reitora, né? Depende também do Consul. Se o Consul não bancar determinadas propostas, não adianta os reitores querer bancar qual que seja, né? Então, a gestão participativa é um pouco isso, de provocar, né, vocês que estão nessa caminhada aí, de talvez pensar um processo de gestão participativa em que a comunidade minimamente se sinta mais envolvida, ou seja, convocada a se envolver e entender e fazer a leitura da universidade como um todo, não só, porque o meu curso é tal curso, tem tal evasão e precisa de tal coisa. A minha faculdade é isso, precisa, né? E aí ficar nesse assédio que eu acho que a gente também não resolve, porque é uma perspectiva que individualiza politicamente, né? Não consegue dar a visão do todo, que eu acho que é um pouco que a gente precisa nesse cenário de cortes, né? E de autonomia universitária. Então, a provocação é um pouco isso, de como é que pensar uma gestão que entenda esses diferentes espaços da universidade como também educativos, né? Então, a gente já falou isso em outros campos e outras reuniões, porque a gente se compromete a ser presença nos campos e nos cursos. Então, nós não vamos
não vamos ser reitores de ficar só na reitoria, não, né? E até nem faz o meu perfil, né? A gente pretende, vocês vão nos encontrar, caso a gente for eleito, não só na reitoria, como nos campos, como nos corredores, como nos cursos. E a gente já colocou isso daí como compromisso nas unidades e nas reuniões que a gente fez, a questão dos debates, a questão de assembleias abertas. Então, para poder estar discutindo essas questões, até para ter este espaço que você falou, que um curso conheça a demanda do outro curso. Se a gente não fizer uma assembleia ou não fizer um debate mais amplo, nunca vão conhecer. Porque cada um só vai ficar achando que tem a dificuldade do seu curso e vai saber do outro de uma forma geral. Então, isso aí a gente colocou como compromisso de ter esse espaço, promover esses espaços abertos, né, para a gente estar discutindo questões gerais da universidade. Não só no Consul, mas também de forma assim em geral. Com certeza, né? A gente tinha falado de trazer de volta as discussões de políticas para dentro dos órgãos colegiados e também por meio de assembleias. Agora, outra coisa que você falou interessante é essa questão do clientelismo, que é secular, né? Então, assim, tem uma música aí do Raul Seixas que fala que sempre é mais fácil achar que a culpa é do outro, né? Então, ainda mais se for de que tem que estar numa função mais hierarquicamente superior. Então, aquele era culpado é aquele lá, né? Os deputados é que são os vagabundos, o outro é que nós não, né? Então, eu já eduquei 3 filhos, né? Estou educando mais 2 formaram aqui, meus filhos mais velhos, foram meus alunos, inclusive, minha filha, todos os 2 trabalham. Bom, e sempre, os meninos pequenos, tudo junto, pai, aconteceu isso aqui, o culpado é não sei quem. Eu disse, olha, eu não quero saber quem é o culpado, não. Eu quero saber qual que é a solução para isso, né? Eu procurei criar eles assim. Então, antes da gente procurar o culpado, a gente tem que saber a solução. O culpado é o de mesmo. Saber quem é o culpado não vai resolver. Talvez a gente mesmo tenha a solução. Então, muitas das soluções dos problemas que nós temos aqui, que são muitos, são estruturais, são de educativos, são de fluxo, são de burocracia. Nós mesmos temos a solução aqui, nós temos que trazer essa solução, né? E as pessoas valorizarem a sua participação, serem valorizados para a gente crescer junto, tá? Beleza. Muito obrigado. Vamos para a próxima, então. Essa questão da gestão participativa ela é muito provocativa, porque, por exemplo, o governo agora anunciou os 30% de corte, eu não tenho nem noção do que é isso na universidade. Talvez seja uma falta de responsabilidade minha como docente de acompanhar melhor a gestão orçamentária. Mas uma gestão participativa tinha que ser um pouco isso, assim, o que eu visualizo. O governo anunciou 30% de corte, o que isso... então isso significa que na nossa universidade vai cortar tantos milhões. E o que isso significa na minha vida, como professor, ou como estudante, ou como, né, enfim, né? A gente hoje não consegue se apropriar disso. E eu não digo que isso é culpa da gestão, não. Eu acho que nós temos uma comunidade muito acomodada nesse sentido também, né? Que precisa ocupar esse espaço. Bom, sobre liberdade de cátedra, então. Obrigada. A gente tem acompanhado, né, nas últimas eleições, isso veio muito à tona, que é a discussão sobre o projeto Escola Sem Partido, né? Inclusive dos ataques que a gente já tem sofrido em relação a isso, né? Uma delas é essa questão da filmagem coercitiva de professores em sala de aula, né? Então, a nossa pergunta sobre liberdade de cátedra é um pouco isso, assim, qual que é o posicionamento de vocês, tanto em relação a filmagens, gravações de aulas de professores, né? Qual que é a posição da chapa também para garantir a segurança dos docentes e, sobretudo, essa liberdade de pensamento no âmbito da universidade? A liberdade de pensamento, ela confunde com a universidade, né? Universidade plena não existe sem liberdade de pensamento. Então, isso aí é condição sine qua non. Nós temos que estabelecer aqui regulamentos, normas para impedir esta filmagem, fotografia, né, dos docentes. Isso não pode ocorrer de maneira alguma, né? As pessoas têm liberdade, seja para pregar o marxismo, seja para pregar qualquer ideologia, né? Ou pregar ou ensinar, né? Nós temos que... Isto é condição sine qua non para a universidade. Pode ser de ideologia de direita, de esquerda, né? E isso nós não podemos abrir mão, tá? Agora, em relação a... Você falou segurança dos docentes, né? A gente tem que dar segurança jurídica para os docentes, né? E também fazer um regulamento para proibir esse tipo de prática de coerção dos docentes. Agora, também, o pessoal está debatendo muito Teófilo Otoni. Eu sou contra, por exemplo, polícia no campus. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que não deve entrar, não. Mas é uma questão também do conselho universitário.
sim. Você quer complementar? Não, a gente já vai para as perguntas, então. A gente vai para as perguntas da plateia. Então, a gente vai abrir agora a oportunidade para 3 perguntas, 3 pessoas, né, aí que estão para a gente. Se tiver mais, a gente sorteia aqui na hora. Vamos lá? Facilita a gente aqui. Quantas perguntas a gente tem pra gente sortear? Quantas Tem perguntas? escrito? Tem 3. Tem 3? Não, então Mas eu gostaria de fazer um. Então leva o microfone lá e Tem. pronto, a gente vai. já tem as 3? Não sei. Vamos lá, gente. Quem quer fazer pergunta? Matheus. Alguém? Quem mais quer fazer? Só o Matheus. Então vai ser só uma. Vai lá, Matheus. Bom, se ninguém mais quiser, eu faço 2, gente. Eu Perguntar faço não mesmo. ofende, né? Não ofende de jeito nenhum. Bom, deixa eu pular pra frente Eu aí. também tenho perguntas, se for o caso. Deixa eu pular pra frente aí, que eu acho que é. Quantos Não, minutos tem aí, só pra não ficar Cassiano, esticado, eu ficar meio pendurado. cortar depois? Aí, pode me emprestar aí, por favor. Ah, ótimo. Então tem uns 15 minutos pra gente fechar. Bom, eita. Bom, a pergunta que eu queria fazer, a princípio, tem a ver com um momento que a gente viveu durante o ano passado, né? Naquele momento em que a universidade foi debater o PDI. Naquela época, uma das questões que criou polêmica foi o tema da inserção no nosso PDI da educação empreendedora. Esse termo, educação empreendedora, empreendedorismo, foram termos que apareceram assim repetidamente, né, em várias vezes ao longo do documento, e o que a gente verificou é que foram suprimidos do documento em vários momentos o termo gratuito. A gente, no âmbito do sindicato, fez várias discussões em relação a isso. Nós fizemos, e não só no nosso nível, né, na nossa sessão sindical, mas o ANDES, Sindicato Nacional, acumula discussões a esse respeito, né? Então eu queria perguntar em relação a esse tema, né, qual que é a posição da chapa em relação a tal educação empreendedora, tá? Eu queria só contextualizar, porque às vezes em que a gente tentava discutir esse tema, né, na época, o empreendedorismo estava sendo sempre apresentado de uma forma que parecia uma coisa muito simples. Falou, não, gente, mas por que vocês estão sendo contra a educação empreendedora? O empreendedorismo nada mais é do que você incentivar a criatividade, incentivar a emancipação, né, dos alunos. E aí eu, na época, cheguei a fazer a proposta. Então, se é assim, se o tema educação empreendedora não carrega nenhum significado e nenhuma proposta política embutida, né? Vamos substituir todos os lugares onde aparece empreendedorismo por criatividade e emancipação? A minha proposta não foi nem levada à discussão no Conselho, para vocês terem ideia. Tanto que isso, acho que é uma coisa que já está impregnada. No nosso entendimento, isso faz parte de uma tendência, né, de cooptação da universidade por interesses outros. Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação à educação empreendedora que foi colocada no nosso PDI. Bom, a educação é uma só, né? Educação empreendedora, educação básica, a educação é uma só. Quem faz empreendimentos, quem empreende, ou são pessoas ou são organizações, não é isso? Eu acho o seguinte, a educação, ela pode ter uma parte lá que você ensina empreendedorismo, mas isso aí não é o carro-chefe, não. Isso é uma das estratégias que você vai usar para dotar o aluno de uma ferramenta que ele possa utilizar depois, quando ele sair da universidade. Mas a universidade não é empreendedora. A universidade é o local de gerar conhecimentos, né? De educar, formar cidadãos, formar profissionais. Agora, se esses cidadãos, esses profissionais que estão sendo formados aqui, eles tiverem uma oportunidade de aprender o que é empreendedorismo, não vejo nada contra isso, não. Pelo contrário, ele terá mais uma aptidão, se assim ele tiver essa aptidão mesmo, porque as pessoas podem ou não ter isso, né, dentro delas. A gente vê isso nas famílias, né, entre os irmãos, alguns são empreendedores, mais outros menos, né? Então,
a gente pode usar isso aqui, sim, para mais um treinamento para o aluno, mas a educação não é empreendedora, eu discordo. E a universidade é pública e gratuita e de qualidade. As pessoas podem sair, ter a formação aqui, sair daqui tanto para empreender, como para pesquisar, como para trabalhar em uma empresa, trabalhar num órgão público, numa ONG, aonde for, né? Não é direcionar para isso, não. Aí também isso não sou contra. Próxima questão. A minha pergunta é quais as estratégias da chapa quanto ao fortalecimento dos cursos de humanas, né, os bacharelados e as licenciaturas da universidade? Bom, nós temos, se não me engano, são 9 licenciaturas, né? E a gente enxerga as licenciaturas como muito importante, que dali que sairão os novos educadores, a maior parte dos educadores que irão multiplicar, né, os conhecimentos, as filosofias que aprendem aqui. Então, e nós vemos que com muito, como vou dizer, com muita apreensão, esses ataques que a área de humanidades, principalmente, vem sofrendo do governo. Aí, quando falou sociologia e filosofia, na verdade, né? Está falando tudo, né? Então, nós temos que priorizar as licenciaturas aqui, fortalecendo-as. Como? As estratégias, primeiro, são de a gente colocar mais alunos nos cursos, né? Porque, como eu disse, eles vão pegar nos cursos que tem menos alunos, né? Eu penso assim, que um dos argumentos para desestruturar a universidade pode ser esse, né? Então, para isso, nós temos que dar mais visibilidade para esses cursos, né? Sair a campo mesmo, mostrar a importância dos cursos de humanidades, da formação de educadores, a importância que isso vai ter para mudar a qualidade de vida dos vales, né, para mudar a vida das pessoas, né? Então, e aplicar as estratégias contra a evasão e retenção nesses cursos, né? E aumentar o número de formandos. Nós temos que trabalhar em especial com esses cursos que estão mais fragilizados pelos ataques externos e têm mais vagas ociosas, né? No intuito de diminuir essa ociosidade e fortalecê-los como cursos que realmente vão trazer benefícios para a sociedade dos 3 macro-regiões que a gente atua. Tá? Temos mais uma, gente? Ninguém além do Matheus? Então tem. Vai lá, Matheus. Mais uma. Se tivesse aí. A outra aqui também é rapidinha. É o seguinte. Ao longo dos últimos anos aí, eu já sou docente aqui há 5 anos. E tem uma coisa que eu fui observando e eu tenho cada vez mais confirmado, é que a gente vive aqui dentro uma situação um pouco estranha com relação à procuradoria. Vocês até tocaram um pouco nesse assunto, né? Não só a procuradoria nossa da universidade, mas até alguns outros órgãos de controle, a AGU, CGU, o próprio Ministério Público. De vez em quando a gente tem algumas indicações desses órgãos, né, que não são propriamente leis, mas são interpretações da legislação ou são recomendações, né, que chegam para a universidade, e o que eu tenho visto ao longo dos últimos anos é que a gente tem só cumpra-se, sem fazer um debate político, assim, bom, peraí, é essa a interpretação que nós damos para essa lei, né? Muitas vezes a assessoria jurídica do nosso sindicato, tanto na seção sindical quanto no antissindicato nacional, tem dado pareceres absolutamente contrários àquelas recomendações que chegam na universidade, né? Mostrando que trata-se de interpretação da lei e não de lei, né? Não está falando de ninguém tá falando para a gente descumprir a lei, mas tem coisa que é interpretação. Um exemplo bom, né, e isso importa para a gente aqui nesse debate da categoria docente, né, é aquela discussão sobre a regulação das atividades docentes, né? Criou-se uma grande construção confusa de como é que ia se fazer um controle, uma complicação, quando a gente tinha uma indicação de que, olha, não é lei, não está sendo
solicitado que se faça exatamente isso. A gente tinha, inclusive, exemplos de outras universidades onde eles resolveram a questão apontada pelo órgão de controle de uma maneira extremamente simples e sem criar mais burocracia para os docentes. Outra questão foi a época do seguro. Né? O Ministério Público viu uma situação lá numa IFES, lá em Sergipe, sei lá, que tinha uma questão do seguro irregular, e aí recomendou lá, escreveu que talvez deveriam rever os seguros das universidades todas. O pessoal que, com base nisso, mandou cortar o seguro de todos os nossos alunos. Eles passaram a ficar sem seguro, né? Então eu queria saber assim, se a proposta de vocês traz algum posicionamento diferente, né, no entendimento dessa relação entre órgãos de controle, procuradoria e tal, e o posicionamento político da universidade. Ou seja, se a gente precisa ficar sempre só no cumpra-se, ou se a gente pode discutir, debater se é essa interpretação que nós fazemos da lei e, caso contrário, agir nesse sentido, né? Concordo, como eu já disse antes, né? Os procuradores, eles dão parecer. Na verdade, em tese, eles estão aqui para proteger a universidade, né? E proteger a sua comunidade também. Pelo que eu já conversei, depende muito do parecer deles, a forma como você pergunta para eles. Se você perguntar de uma maneira que eles se sintam acuados, eles vão dar o parecer contrário, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que debater com eles, ter conversa franca com eles. Outra questão, sou completamente favorável ao que você disse. Não aceitar o parecer deles como sendo uma lei, se isso for contra o interesse da universidade, se a gente tiver como contra-argumentar. Essa questão do seguro que você falou. Eu estive lá em Lavras agora em abril na defesa de uma banca de professor titulado, um ex-colega nosso, e a hora que eu falei isso com ele, ele falou, não, os alunos aqui entram no primeiro dia de aula já tem seguro, já é automático. Eu falei, mas lá não pode. Aí sabe o que ele falou? Vamos chamar o procurador. Ele chamou o procurador. O procurador falou, não, aqui eu vou mandar o parecer para você, aqui é tranquilo, esse parecer é até tranquilo de fazer. Aí foi o que ele falou, nós somos o anjo da guarda da universidade, nós estamos aqui para proteger a comunidade e a universidade, né? Então, isso é uma saída. Se a gente tem um não aqui, mas a gente procura os nossos co-irmãos aí que tem uma outra situação para o mesmo problema, é uma forma de trabalho. Mas tem outro parecer aqui, vamos debater, não é assim não, né? E se não chegar num consenso é porque ninguém sabe o que quer ser, qualquer certeza aí o gestor tem que assumir, né? O gestor também não pode ficar escondendo atrás de parecer de procurador, não. É lógico que é o que você falou. Nós vamos cumprir a lei, mas se o parecer for a interpretação e aquilo estiver prejudicando a instituição, nós temos que assumir isso, né? E o gestor que representa a instituição e fazer o que é melhor para a comunidade. Muito bem, então a gente vai encerrar já, né? Queria aproveitar para agradecer a Chapa, né, pela disponibilidade, por vocês dois comparecerem na essa sabatina. Acho que isso é bem importante que os dois puderem estar aqui, né, e compartilhar com a comunidade a sua visão sobre esses temas, né? E a gente vai convidar então que vocês façam agora uns 5 minutos de encerramento. Como diretoria do sindicato, a gente agradece, né? E inclusive considera que esse é um espaço muito importante de qualidade de debate, né? Então a gente também se alongou em algumas questões aqui, mas às vezes o debate, né, das 5 chapas não proporciona isso, né? Então a gente quer agradecer a vocês dois e convida vocês então a fazer o encerramento, né, uns 5 minutinhos. Então a Flaviana começou, ela termina. Né? Então o que eu venho falando nos debates ouvidos, né, que primeiro nós entramos nesse processo foi exatamente porque nós vimos que o cenário externo estava obscuro e o de interno também, né? A gente imaginou, eu conversei com outras pessoas, né, que a gente podia ter candidaturas que fossem no sentido de defender a instituição, né? Então, nossa proposta principal é resistir mesmo, resistir esses anos aí de dificuldades que nós vamos ter, né, para manter a instituição como espaço permanente de debate, um fórum de maiorias, minorias de todos os matizes, não é isso? E, fazendo isso com uma gestão participativa, que a gente entende também que isso é fundamental agora, né? As pessoas, foi falado aqui, não só por mim, por vocês, as pessoas também precisam se ligar nos problemas da instituição, entender, né, as diversidades que nós temos, as grandes demandas, e participar dessa construção. Nós temos muitas
muitos cérebros aqui com vários tipos de competência que pode ajudar e muito a resolver nossos fluxos, nossos processos. Nós temos que confiar nas pessoas, nós temos fé pública, então desburocratizar, confiar, né? As pessoas são inocentes até que se prova o contrário, não é que a gente desconfia delas até que se prova o contrário. A gente está vivendo isso aqui dentro, infelizmente, né? E ampliar o espaço de discussão cada vez mais, né? Dinheiro a gente sabe que não tem, mas é o papel do reitor, é buscar recursos, né? E o papel das pessoas também é pedir vaga de servidor, pedir vaga de docente, de terceirizado, a gente sabe que né? E a gente chegar num consenso, debatendo aí o que nós vamos priorizar e o que nós vamos fazer para consolidar a nossa instituição nesse momento de crise. Se a gente passar por esse momento de crise, com certeza dias melhores virão, mas nós temos que pensar no agora e o foco é no estudante de graduação. Então, pessoal, a gente agradece, né, esse convite que vocês fizeram para a gente e a gente coloca o que a Chapa 1 tem a oferecer para a universidade. A Chapa 1 tem a oferecer para a universidade a nossa experiência de vida, a nossa experiência aqui dentro dessa instituição. A Chapa 1 tem a oferecer para vocês a nossa disposição em lutar pela universidade, a lutar pela educação. É isso que nós vamos oferecer a vocês. Nós vamos ser presença nos campos, nos cursos, nos corredores. Isso que a Chapa 1 coloca como comprometimento. Então, a nossa disposição em lutar, nossa disposição em aprender, a nossa disposição em estar junto com vocês. Para defender a nossa universidade, a nossa educação, nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Não só reitor e vice-reitor e nem com a equipe de pró-reitores. Nós só vamos conseguir fazer isso se a gente estiver juntos. Juntos de verdade, como a gente colocou. Os estudantes, os técnicos, os professores e a comunidade externa. Todos juntos em defesa da nossa educação e da nossa universidade para essas regiões que a gente trabalha, para essas regiões que a nossa universidade está. Então, pessoal, é isso que nós temos a oferecer. Por isso que a gente está aqui, né, esse debate que vocês chamaram, não dá para a gente colocar todas as nossas propostas, mas é um espaço bastante interessante para vocês ouvirem o posicionamento, né, que a gente tem com relação a algumas questões que foram colocadas e nos colocamos aqui à disposição para outras questões, né, e colocando sempre, né, a gente espera contar com o apoio de vocês e com voto, e caso a gente for eleito, a gente quer trabalhar junto, a gente precisa estar junto. Então, gente, muito obrigada. E só para complementar, né, o que eu venho falando também, nós somos 10 candidatos, todos nós somos professores, né, educadores. Então, e terminando o processo, depois de amanhã, nós vamos continuar sendo professores, educadores, né? E dois de nós vão ter a honra de ser o reitor e vice-reitor da instituição. Então, ganhando ou perdendo, ganhando nós vamos ter que trabalhar muito, trabalhar. Perdendo, nós vamos colaborar com quem ganhou, com certeza, porque o objetivo maior é consolidar a universidade para que ela possa continuar servindo a comunidade, né, a sociedade. Tá? Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Eu que agradeço.